Piedade cristã. Os frutos do cristianismo verdadeiro. Por John Bunyan. Capítulo 7. Uma palavra aos empregados. Os empregados também têm um trabalho a fazer para Deus. Os apóstolos consideram os patrões em 3 situações. Primeiro, o patrão crente. Segundo, o patrão incrédulo. Terceiro, o patrão perverso. Em todos os casos, os empregados recebem conselhos e ensinos da palavra para se humilharem sob cada um deles. Porém, antes de falar em particular sobre os 3 casos, mostrarei o dever geral daqueles que são empregados. Primeiro, você deve ver a si mesmo como é, ou seja, como empregado e não como filho ou esposa. Você está em uma posição inferior a eles, portanto, considere-se como estando abaixo e se contente com essa posição. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar. Uma delas é pelo servo quando reina. Provérbios capítulo 30, versículos 21 e 22. Não é apropriado em sua posição falar ou agir como alguém que reina. Segundo, considere que sendo empregado, o que está aos seus cuidados não é seu, mas de seu empregador. Ora, porque não é seu, você não deve dispor disso como quiser, e porque é do seu Senhor, você deve ser fiel. Assim aconteceu com José. Gênesis capítulo 39, versículos 8 e 9. Mas se você fizer o contrário, saiba que você receberá a retribuição de Deus pelo mal que faz, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Terceiro, quanto à sua obra e emprego, você deve fazê-lo como para o Senhor e não para os homens. E, de fato, quando os empregados trabalham e fazem tudo em obediência ao Senhor, sabem que o lugar em que estão agora é o lugar onde Cristo os colocou e no qual espera que eles sejam fiéis. Vós, servos, Paulo diz, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Medite na palavra de Deus dirigida aos empregados. Primeiro, os empregados devem ser obedientes, mas, segundo, não como se servisse apenas aos homens. Os empregados devem servir como se estivessem diante dos olhos do Senhor, no trabalho que realizam para seus empregadores. Terceiro, o trabalho deles nesse serviço é a vontade e o mandamento de Deus. Pelo que concluo que a sua obra, em seu lugar e posição como empregado, é realmente um mandamento de Deus, e é tão aceitável para Ele quanto a pregação ou qualquer outra obra feita para Deus. E o empregado deve ter a certeza de que receberá uma recompensa pelo seu trabalho tanto quanto aquele que é preso ou queimado por amor do Evangelho. Portanto, o apóstolo diz aos empregados: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. E agora falaremos sobre os 3 tipos de patrões mencionados anteriormente. Em primeiro lugar, sobre o patrão crente. Paulo diz: e os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Os empregados
se não cuidarem de seus corações, considerarão tanto seus senhores irmãos, a ponto de esquecerem da relação que há entre eles como patrões e empregados. Embora eles devam se lembrar de que são irmãos, ainda assim não deve se esquecer da outra relação. Considere a sua posição como empregado, enquanto lembra que seu patrão e você são irmãos, e faça o seu serviço com fidelidade, humildade e mansidão, porque ele é um patrão fiel, amado e participante da bênção celestial. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 5. Em segundo lugar, sobre os senhores incrédulos. Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os empregados que convivem com patrões incrédulos devem ser muito vigilantes, fiéis e confiáveis. Eles devem ser diligentes, primeiro, em consideração à condição de seu senhor, porque ele é incrédulo e tende a olhar com maus olhos para você e suas ações, e muito mais porque você é cristão, como no caso de Saul e Davi, 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 e 9. E segundo, porque professam ser submissos à palavra de Deus, pois, por sua profissão de fé, você demonstra Deus e sua palavra para o seu patrão. E ele não tem outra opção, senão blasfemar contra eles. Se você se comportar de forma indigna daquilo que afirma e diz ser, portanto, Paulo ordena a Tito: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquele empregado que trabalha na família de um incrédulo e realiza o seu serviço diante de Deus, como mandamento divino, adornará a doutrina de Deus, se não salvar o seu mestre por esse meio. Mas se ele agir de modo contrário, será uma pedra de tropeço para o incrédulo, desonrará a Deus, ofenderá os crentes e trará culpa sobre sua própria alma. Em terceiro lugar, sobre o senhor perverso. Eu o distingo do incrédulo, não porque ele não possa sê-lo, mas porque nem todo incrédulo se enquadra nessa categoria. Você deve servir fielmente a tal pessoa má e irada pelo tempo em que estiver nesse emprego, como se estivesse ao patrão mais agradável e sensato do mundo. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. E se seu senhor perverso permanecer irado por causa de sua religião, ou porque ele menospreza o seu trabalho, você deve se esforçar ao máximo para trabalhar fielmente para Deus, pois ele sabe que você é um sofredor de fazer o bem, tão verdadeiramente quanto se fosse chamado diante dos homens deste mundo para testemunhar sobre os assuntos de sua fé. Por isso, Pedro acrescenta esse encorajamento aos empregados, a exortação anterior, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando
sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim, se console em relação à sua condição, considerando que Deus lhe vê como viu Jacó na família de Labão, e corrigirá todas as falhas e lhe recompensará por seu comportamento fiel, sábio, piedoso ao servir o seu patrão. Portanto, seja paciente e abundante em fidelidade no desempenho de sua posição e chamado, até que Deus lhe ofereça um caminho para outro trabalho, e quando você for libertado, aproveite a ocasião. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Amém.